Muito bem, senhoras e senhores, aqui é o Moe Maroto Sorrateiro e você está no projeto Marketing para Pequenos Negócios e hoje a gente vai falar das estratégias das maiores empresas do mundo. Isso mesmo. O que as maiores empresas do mundo andam fazendo aí, né, para elas serem do tamanho que elas são e por que que isso acontece, de que forma que isso acontece, como que é o pensamento dessas empresas quando elas estão falando de investimento em marketing e publicidade. E por que que eu estou te contando, por que que eu estou gravando esse vídeo desse assunto específico? Você vai entender que alguns dias atrás eu estava em uma outra cidade, fora de Belo Horizonte, e eu estava ouvindo algumas pessoas comentarem sobre os restaurantes deles que eram cadastrados no sistema do iFood. E para quem não sabe, o iFood é um enorme marketplace de comida, talvez um dos maiores aplicativos onde a gente pede comida. Ele leva milhões de pessoas para lá e ali os restaurantes são cadastrados e os restaurantes têm acesso ali àquelas pessoas e essas pessoas elas podem escolher ali as suas comidas, enviarem, solicitar o pedido pelo próprio aplicativo e chega direto na casa dela. Se quiser pode pagar em dinheiro, se quiser paga pelo cartão e está tudo certo com isso. Só que por fazer toda essa intermediação, levar clientes para lá, o iFood ele cobra algumas taxas, certamente ele vai cobrar algumas taxas que é do trabalho dele. Nasceu uma empresa, não nasce para ser filantrópica, né? Então essas taxas do iFood realmente elas são altas, na minha opinião são altíssimas, porque quando a gente fala de trabalhar com comida, geralmente não é um produto que dá uma margem muito alta, com raras exceções, onde você fala da alta gastronomia, quando você fala de restaurantes muito específicos, mas no geral, comida não é algo que dá um percentual de lucro muito grande para quem vende. Mas a questão é uma só. A questão é que o iFood cobra 25% em média, tá? 25% em média de algum desses pedidos. E o que eu estava ouvindo naquele dia, na verdade, era um assunto relacionado a que essas taxas são muito altas, então que não compensava para os restaurantes trabalhar com o sistema do iFood, porque as taxas deles eram muito altas e aí, de alguma maneira, o restaurante vendia o prato e aí pagava a taxa, pagava, sei lá, o imposto e aí não sobrava quase nada para o restaurante. E aí eu comecei a pensar exatamente em alguns critérios que a gente tem aqui, que quem trabalha com isso há mais tempo já faz. Quando a pessoa diz, né, quando esse dono desse restaurante diz, ele fala assim, pô, eu vendo meu prato de comida, eu vendo aqui minha refeição e eu não ganho nada. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o valor monetário que ele teria, o lucro que ele teria, né, ao vender aquele prato, se não tivessem as taxas do iFood, ele teria ganhado, teria tido um lucro imediato, mas como teve as taxas do iFood, então ele não ganhou nada. Mas o não ganhou nada, ele não ganhou nada entre aspas, né? Na visão daquele empresário ele não ganhou nada. Mas o fato é que cada prato que ele vendeu, pagando aquelas taxas, mesmo que o lucro imediato não chegasse no bolso dele naquele momento, ele ganhou um cliente usuário que teve uma experiência com ele e que naturalmente no futuro pode vir a voltar a comprar com ele. E a tendência é que quanto mais esse cliente compre, mais ele passa a comprar. Possivelmente você já viu muitos motoristas também reclamando com as taxas do Uber, né? Mas o que acontece com o Uber é mais ou menos a mesma coisa. Você usa uma vez, usa duas vezes, usa três vezes e depois você simplesmente não troca de aplicativo. Você já tem familiaridade com aquilo. E aí eu te pergunto, o dono do restaurante ele pensa dessa maneira, ele não enxerga que a base de clientes, ok? O restaurante, vamos colocar que o restaurante é uma pequena empresa que está cadastrada numa grande empresa que é o iFood e o dono não enxerga que para ele base de clientes a longo prazo é um ativo da empresa dele, é algo que ele ganha no sentido de que aquilo pode render dinheiro para ele, de várias formas. Primeiro, daqui a um tempo, se ele aumentar o prato dele dentro do próprio iFood, ele aumenta o valor do prato dele, as chances que ele vai continuar vendendo, mesmo que o prato dele esteja mais caro.
porque as pessoas já se acostumaram a comprar e viram que ele tem uma qualidade boa de entrega de serviço ou de produto. Ou até o fato mesmo da marca dele ficar visível e as pessoas ligarem diretamente para o restaurante dele ou irem direto na loja dele também seria um ativo que ele estaria construindo com o volume de vendas que ele teve ali dentro daquele aplicativo. Agora, vamos ver então, essa é a visão daquele caso específico que eu estava ouvindo, tá? Não estou falando que são todos os restaurantes que pensam assim, mas eu estou aqui para colocar um cenário de várias visões de negócio para você entender e talvez você tomar uma atitude mais inteligente para a sua empresa. Agora vamos ver então a visão do iFood. O que o iFood faz como empresa para ele crescer a própria empresa? Se você ainda não percebeu, se você ainda não viu isso acontecer, o número de cupons de desconto que o iFood dá para que as pessoas usem o aplicativo, que elas peçam comida pelo aplicativo, ele é extremamente absurdo. Eu não tenho números para falar sobre essa estratégia de marketing do aplicativo iFood, mas eu tenho números para falar, por exemplo, do Uber. O que te faz acreditar que o Uber, logo quando chegou no Brasil, entregou aqueles milhares e milhares de cupons para você andar de Uber de graça, um cupom de R$20, onde você podia fazer sua corrida de graça, você indicava para o amigo e o amigo fazia a corrida de graça. Bom, eu não sei se você sabe, mas naquela época, só naquela entrada da marca da Uber no Brasil, foram distribuídos mais de 20 milhões de reais em cupons de desconto. Ou seja, uma estratégia super agressiva. A Uber ela pagava o motorista e dava a corrida para o usuário de graça. E por que você acha que a Uber faz uma estratégia dessa, né? Tipo, se você for considerar em relação à estratégia da pessoa que tem um restaurante cadastrado no iFood, ainda é pior, porque na verdade a Uber não está empatando, a Uber não está nem ganhando nada, mas ela está perdendo com isso no sentido de investimento, ela estaria perdendo dinheiro, né? Se ela não fosse considerar que isso é uma boa estratégia, uma estratégia a médio e longo prazo. Porque ela teve que pagar as corridas para os motoristas e não foi uma quantia irrelevante, uma quantia de 20 milhões só nessa ação de marketing, imagina nas outras. Mas o fato é que ela sabe que as pessoas quando começam a ter experiência com a plataforma, a tendência é daquelas pessoas trazerem um resultado a médio e longo prazo. Ou seja, na primeira corrida eu vou perder dinheiro, na segunda corrida eu vou perder dinheiro, na terceira corrida eu vou ganhar um pouquinho, na terceira eu vou empatar, na quarta eu vou ganhar, na quinta, na sexta, na sétima. Ou seja, estratégia de longo prazo. Sabe que ativo de empresa, essas grandes empresas, elas sabem que ativos da empresa não são necessariamente lucro no bolso imediatamente. E é esse tipo de visão que eu queria te passar como dono de pequeno negócio. Porque geralmente a gente considera que para a gente crescer, a gente precisa imediatamente ter lucro no bolso e que esse lucro no bolso é o que vai fazer a gente reinvestir e ter mais clientes e ter lucro no bolso de novo para reinvestir e ter mais clientes. Bom, essa não é a visão das maiores empresas do mundo. Então, talvez, se você pensa desse jeito, eu te convido a repensar nisso. Porque não significa necessariamente que você não tem lucro nesse momento, ou seja, que o dinheiro não cai na sua conta como lucro esse mês, não significa que você está crescendo lentamente. Isso aí é uma falsa impressão. Então, se você pegar aí Nubank e outras grandes startups, elas simplesmente são empresas que não tiveram nenhum tipo de lucro no início das operações, mas são empresas que cresceram absurdamente, rapidamente, porque não tem a ver a questão da velocidade de crescimento com o fato de você não ter lucro no bolso agora. Muito pelo contrário, esse tipo de ação são ações que te geram zero caixa no início, mas que te geram velocidade de base de clientes. Velocidade de base de clientes. Não imagina que você é o dono de um restaurante e você vende ali 300 pratos por mês no iFood.
Se você vende 300 pratos por mês no iFood, você está criando uma base de clientes de 300 clientes que já tiveram uma experiência com o seu restaurante em um mês. Em 3 meses você tem 1.000 clientes que já tiveram experiência com o seu restaurante. Isso significa crescimento lento? De maneira nenhuma. Isso significa 3 meses, às vezes, que você não tem lucro dentro do seu caixa, mas que você está usando essa estratégia para crescer e numa velocidade muito alta. Correto? Então, não confunda falta de lucratividade imediata com velocidade de crescimento baixa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e as grandes empresas elas estão aí exatamente para mostrar isso para a gente. E como que a gente poderia então, já que essas empresas fazem esse tipo de estratégia, como que a gente poderia então adaptar esse tipo de estratégia para a gente, né, nas pequenas empresas, já que é o que importa aqui, já que a gente está falando de marketing para pequenas empresas. Então vamos fazer umas continhas básicas aqui, eu vou passar para a tela do meu computador e vamos fazendo umas continhas básicas aqui para a gente começar a entender como que é que a gente poderia fazer isso dentro da nossa realidade, né? Que é uma realidade de pequena empresa. Então vamos imaginar que a gente gasta com publicidade R$100 por mês e a gente espera que esses R$100 eles sejam imediatamente devolvidos aí, né, como lucro, como caixa de empresa. A gente espera ganhar 150, 200, enfim, ok? Mas vamos mudar um pouco do cenário aqui, onde a gente gastou R$100 com publicidade, certo? E aí a gente não teve R$100 de retorno, a gente na verdade não teve mais do que R$100 de retorno, a gente teve exatamente os R$100 de retorno. Então isso deu para a gente um lucro zero, concorda comigo? Que isso deu um lucro zero para a gente? Só que em base de clientes, a gente teve aqui, a gente conseguiu fazer com que 50 clientes experimentassem aqui os nossos produtos ou serviços. Se dentro de um mês a gente gastou 100, não teve esse retorno, mas a gente teve uma base de clientes contando com a gente ali, né, que está dentro do nossa base de pessoas que já tiveram uma experiência com a nossa empresa, isso significa dizer que nós temos ativos. Esses ativos, eles são de 50 clientes. Possivelmente esse cliente vai retornar a comprar com a gente. Possivelmente a gente vai fazer uma estratégia de comunicação com esse cliente para ele voltar a consumir da gente sem gastar nenhum centavo. Possivelmente esse cliente pode comunicar com outra pessoa que ele teve uma boa experiência com o seu negócio e que essa pessoa pode chegar lá e comprar com você. Então a gente está falando, quando a gente fala de clientes base ou base de clientes, a gente está falando de ativos preciosíssimos. E quanto maior for a velocidade que você faz isso, maior é a velocidade que você também cresce. Tá? Geralmente, essas estratégias não demoram muito mais do que 6 meses para você começar a ver os resultados dela, porque elas são como se fosse bola de neve. Imagina se você então resolve investir R$500 por dia, por mês, e tem um retorno de 500 e tem então 250, base de 250 clientes que consomem aí, né, com você, que já usaram o seu produto ou serviço por mês. Em 10 meses você vai ter 2.500 clientes usuários da sua marca. Óbvio que nem todo mundo desses 2.500 clientes vão comprar de você o tempo inteiro, mas isso vira uma bola de neve. Na hora que você estiver fazendo isso no seu 3º mês, no seu 4º mês, você pode passar o seu investimento de 500 para 1.000. E aí você vai começar a ver que daqui a alguns meses, essa bola de neve que se tornou, ela vai acabar te trazendo resultados. E aí, geralmente, você vai tender a não entender de onde está vindo esse dinheiro. Mas é exatamente daí que vem. É da sua base de clientes que você fez, mesmo fazendo uma publicidade na internet que naquele momento você não vendeu nada.
Tá sacando a lógica do negócio? Gente, as maiores empresas do mundo usam essas estratégias. Olha só uma estratégia muito similar a essa que é extremamente comum. Vamos imaginar que dentro da Amazon você tem ali um vendedor, tá? Não sei se você já comprou em algum marketplace, Amazon, Mercado Livre, alguma coisa nesse sentido. Vamos cogitar a hipótese que você tem um vendedor que ele vende película para celular. Ele vende películas para celulares. E essas películas têm um custo para ele aí de R$5 e ele vende isso a 15. Todos os concorrentes dele vende essas películas a 15, mas isso custa para ele, na verdade, R$5. E esse vendedor, então, decide colocar a película dele a preço zero. Exatamente, a película dele a preço zero. Ele está pagando para o cliente levar a película dele. Geralmente o cliente vai pagar só o frete. E esse tipo de oferta chama muita atenção, porque o que é preço zero? Quase nada é preço zero, né? Quase nada é preço zero. Só que as pessoas, isso vai chamar muita atenção das pessoas e isso vai fazer com que as pessoas entrem naquele produto e comprem aquele produto. Bom, já que eu vou pagar só o frete, então eu vou pagar. E aí as pessoas compram aquele produto. Dentro do processo de compra daquele produto, existem duas coisas acontecendo. A primeira coisa, aquela pessoa se tornou um cliente para ele pelo custo de R$5. Ou seja, aquela pessoa já decidiu enfiar a mão no bolso e comprar um produto que custou zero, mas que pagou o frete e custou para ele R$5. Ou seja, agora ele tem um contato, ele tem um cliente que já comprou na loja dele e ele tem várias outras opções de produtos para vender para aquele cliente. E, inclusive, antes de chegar na finalização do processo de venda, alguns produtos complementares são oferecidos para ele. Pessoas que compraram a película também compraram essa capinha de R$20. A pessoa, então, aquele cliente que estava ali só para comprar uma película que não custava nada, custava zero, só pagava o frete, a pessoa, então, já está um pouco mais receptiva a comprar um outro produto daquele vendedor. E aí, muitas e muitas vezes, as pessoas compravam a película com algum outro produto. E esse outro produto já gerava para esse produtor, para esse vendedor, um lucro. Por menor que fosse, um lucro, porque aí ele já teve o lucro dali, que pagou a capinha, pagou a película que era preço zero, mais o frete. Então ele teve uma experiência de uma pessoa que comprou na loja dele, que levou 2 produtos, ele não teve um lucro exorbitante, mas ele teve um volume de pessoas muito grande que passaram por ali. Algumas pessoas compraram outros produtos agregados naquele mesmo momento daquela compra por impulso, outras pessoas não compraram, mas ele tem a chance de se comunicar com essas pessoas, oferecer coisas novas. Essas pessoas vão receber a película com uma boa qualidade na casa delas, vão ter experiência ali com aquele vendedor e vão tender a, se for comprar alguma coisa parecida, novamente comprar com esse vendedor. Então, no fundo, você percebe que a estratégia, existem vários tipos de estratégia. No fundo, você percebe que existem vários tipos de estratégia, só que com um ponto central, um núcleo, que é o principal objetivo dessa estratégia. Esse núcleo é você considerar uma publicidade que não seja de retorno imediato, mas que ela seja inteligente a ponto de fazer o seu negócio crescer, mesmo que você não tenha lucro imediato, fazer que o seu negócio cresça com uma velocidade mais rápida. Então, se você for atentar, eu te convido então para ficar de olho no que as grandes empresas estão fazendo hoje no mercado. Você não vê cupom de desconto à toa, você não vê frete grátis à toa, você não vê algumas coisas muito assim estranhas à toa. São campanhas que são calculadas, são campanhas que são testadas, são campanhas que são feitas para gerar um resultado no médio prazo, que você acredita que aquilo ali não funciona. Mas o que eu posso te dizer é que as maiores empresas do mundo estão usando estratégias desse tipo. Então, você tem duas opções: pensar que a sua estratégia, a forma que você faz, o seu jeito de pensar é o melhor,
ou se você está aberto a ter um crescimento, está aberto a estudar e aprender mais sobre isso e ter um crescimento maior na sua empresa, eu te convido então a prestar atenção no que essas empresas estão fazendo e atribuir esse tipo de estratégia também no seu negócio, porque possivelmente as suas chances de crescer são muito maiores. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro falar sobre estratégias de marketing. Quando eu vejo isso na rua, eu já anoto logo para conversar com vocês sobre esse tipo de coisa. E tem bastante ainda assunto para a gente falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter aberto um pouco da sua mente para essa visão de lucro imediato, que eu preciso levantar a caixa agora, porque senão minha empresa não cresce. E eu queria desconstruir isso e mostrar para você que, na verdade, lucro imediato não tem nada a ver com crescimento rápido. E justamente o contrário é o que a gente tem visto, né? As melhores estratégias para aumentar a velocidade do crescimento, elas estão relacionadas a menos lucro imediato nas empresas, para que a médio prazo e a longo prazo isso torne uma bola de neve e cresça a velocidade. Agora é o seguinte, se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém que tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, está com dificuldade de tocar esse negócio, está pensando em desistir, eu te recomendo fortemente a compartilhar isso agora. Foi muito importante para mim quando eu tinha, se você ainda não ouviu minha história, vai lá no meu canal do YouTube, vai lá nos meus vídeos anteriores ou também tem no Instagram, vai lá e você vai entender que eu passei por um momento das minhas empresas onde tudo que eu queria era de desistir e parar de tocar os meus negócios. Mas, cara, eu posso te falar, vale muito a pena. E foram alguns vídeos com pessoas falando assim, como eu tô falando com você, que me incentivaram muito a continuar e me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. E é talvez por esse motivo que eu também estou compartilhando isso com você. Espero que você repasse isso para o máximo de pessoas que você conseguir, que faça sentido ouvir uma mensagem como essa. Aqui estão os meus canais, tem sempre os links aqui embaixo. Grupo no Telegram, onde eu compartilho os bastidores das minhas empresas, o que eu faço por aqui nos meus negócios. A gente tem o Instagram, onde eu coloco todos os vídeos praticamente, os grandes e os pequenos insights que a gente tem aqui durante a nossa jornada de trabalho. E aqui o canal no YouTube, que é possivelmente onde você está vendo esse vídeo. Eu espero que você se inscreva para você ser alertado de todos os conteúdos que a gente colocar aqui. Então, um abraço do Moi, Maroto Sorrateiro, até mais.